Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje o episódio é sobre sistema de saúde na Alemanha. Vamos responder perguntas de vocês para complementar o episódio anterior que a gente falou sobre sistema de saúde aqui na Alemanha. E para isso temos novamente aqui o Leandro. Na verdade, deixa eu só falar um negócio aqui. Teve portugueses mandando mensagem, falando, finalmente deu voz para os portugueses nesse podcast, o que era mentira, porque já teve outro português que gravou comigo há um tempo atrás, então você foi o segundo, então se apresente para o Biergarten, quem é você no Stammtisch? Olá, para todos que não viram o primeiro episódio, o meu nome é Leandro, vivo e trabalho aqui na Alemanha para uma das maiores operadoras de seguro-saúde público, a BAMA. E gravamos o primeiro episódio onde explicamos porque é que o seguro-saúde é muito importante aqui na Alemanha, porque é que é uma dos seguros mais importantes para começar a sua nova etapa. E hoje vamos responder todas as dúvidas que vocês mandaram ao Tomás. Exatamente, para quem não conferiu o episódio anterior, eu convido vocês a procurar o Alemanha Cast número 207. Lá a gente tem um apanhado geral, falou das diferenças entre plano de saúde privado, público, coberturas, como é que funciona, família, agregados e tal. Então, ficaram algumas dúvidas, o pessoal mandou para nós, a gente coletou algumas mais importantes e a gente vai responder agora nesse podcast. Então, para complementar o episódio número 207, pessoal, então corre lá e confere o conteúdo anterior. Mas, assim, não é mandatório, né? Se você não escutou, também não tem problema, que aqui será outros assuntos. Então hoje a gente vai falar várias perguntas aqui, por exemplo, como funciona as coberturas em relação à gravidez, tratamentos de fertilização, que é um ponto que o pessoal perguntou bastante, se é possível trocar de plano de saúde, enfim, como é que funciona a parte de medicamentos, para você que está tomando um medicamento no Brasil, está vindo para a Alemanha, como é que faz, enfim, vários pontos aqui que vocês mandaram. Mas antes de a gente ir para as perguntas, vamos para os recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschland, o Alemanha Cast é o seu guia definitivo, conteúdo obrigatório para você brasileiro que está se mudando para a Alemanha, para você brasileiro que mora aqui no país. O Alemanha Cast está no ar desde 2018, minha gente. Pois é, bastante tempo que a gente está contribuindo com a desmistificação desse país chamado Alemanha. E se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso projeto, eu convido você a se tornar padrinho do Alemanha Cast. Você pode ajudar nosso projeto a continuar vivo e ativo. Se você quer se tornar padrinho do Alemanha Cast, é só você escanear o QR Code que está aqui na tela ou acessar o nosso site alemanhacast.com.br/apoie. Vou deixar o link aqui na descrição. Você pode se tornar padrinho, fazer sua contribuição e ajudar o Alemanha Cast a continuar vivo e ativo. E também não posso deixar de mencionar nosso serviço. A gente tem vários parceiros, várias empresas brasileiras, brasileiros fazendo assessorias de vários tipos para vocês aqui na Alemanha. Então a gente tem assessoria jurídica, a gente tem, por exemplo, se você quer pegar a cidadania alemã, a gente tem assessoria, saída fiscal definitiva, casamento, consultoria previdenciária, se você quiser fazer seu planejamento para se aposentar aqui na Alemanha, mestrado e doutorado aqui na Europa como um todo, seguros, sistema de saúde, que é o tema de hoje. Então tem uma série de parceiros nossos que estão aí dando suporte para a comunidade brasileira aqui na Alemanha. Vou deixar o link aqui na descrição, só você acessar nosso site, alemanhacast.com.br/serviços e lá descobrir mais sobre os nossos serviços. Além disso, nosso querido patrocinador, que é o Clube de Alemão, que está com a gente aí há muitos anos. Então, para você que está de mudança para a Alemanha, para você que está aqui, quer dar uma turbinada no seu idioma alemão, você pode acessar o Clube de Alemão, conversar lá com o pessoal, que é uma escola de alemão 100% online, voltada para iniciantes do A0 até níveis mais avançados. Então, o curso é inteiramente online. Tem aulas gravadas, aulas ao vivo com os professores, comunidade de alunos, tira dúvidas com professores, então é uma plataforma completa para você aprender o idioma alemão. Vou deixar o QR Code aqui na tela e também o link está aqui na descrição, então se você quiser saber mais sobre o Clube de Alemão, entre em contato com eles, tem um acesso exclusivo aí com o WhatsApp do pessoal do clube, eles vão te mostrar a plataforma e explicar como é que funciona o curso. E é isso, chega de conversa, vamos para a pauta. Vamos lá, Leandro, começando do começo, acho que é uma dúvida que muita gente tem, e eu inclusive também tenho essa dúvida, que
é se é possível trocar de plano de saúde. Por exemplo, eu sou cliente de uma operadora e eu quero trocar para outra operadora. É possível fazer isso dentro do sistema público de saúde alemão? Sim, é verdade. Muitas pessoas não sabem isso, mas as pessoas podem trocar da operadora de seguro-saúde, quer dizer que uma pessoa que já está na Alemanha, que está a ouvir o episódio, que, por exemplo, não está connosco com a BAMA e que não está contente, talvez, com o serviço onde está, tem sempre a hipótese de mudar depois de 12 meses. Normalmente, uma pessoa, quando muda de operadora, está 12 meses nessa operadora e depois de 12 meses uma pessoa está disponível livre para escolher, para fazer algumas recomendações com outras operadoras e depois de mudar. O serviço que nós oferecemos é que nós tratamos da troca completamente, quer dizer que a pessoa não tem de cancelar uma e depois fazer uma nova etapa e de tratar de muitos documentos como é habitual aqui na Alemanha. Nós fizemos isso com tudo. A pessoa tem uma consulta comigo, só precisa de preencher para ser membro e do resto depois são os seguros que fazem por a sua própria conta e a pessoa própria só tem que esperar que venha um novo cartão. Ah, entendi. E em relação ao trabalho, eu preciso informar alguma coisa para minha empresa, que é a empresa que eu trabalho, ou isso é automático? Não. Isso é tudo automático, isso é tudo feito. A pessoa só precisa mesmo preencher para ser membro. Normalmente é um documento pequeno que demora 5 minutos com o nome, por exemplo, onde eu trabalho, e o resto é tudo, neste caso, o nosso serviço que nós oferecemos. Nós fizemos tudo, nós informamos a empresa, informamos o seguro antigo e as pessoas depois podem simplesmente mudar. Então, se alguém tiver interesse em trocar para Barma, pode falar contigo que você faz todo o trâmite. Legal. Podem sempre entrar em contato. Qual seria a vantagem de trocar? Me explica um pouco aí, tem coberturas diferentes, como é que funciona? Sim, a maior vantagem, acho que para todas as pessoas que estão a vir do Brasil ou que já estão aqui, que ainda não têm assim total confiança com o idioma alemão, é mesmo ter um contacto diretamente em português, seja todas as dúvidas. Muitas vezes é que as cartas que uma pessoa recebe da sua empresa de seguro normalmente é em alemão, quer dizer que também essa parte de traduzir é uma coisa importante ou não importante, tenho de dar uma resposta ou não, isto é só um termo de informação, onde as pessoas podem sempre entrar em contacto connosco e como já tinha dito no início, nós somos uma das maiores empresas que existe aqui na Alemanha, quer dizer que nós temos várias vantagens, que também ainda vamos falar neste episódio de muitas perguntas que foram feitas, onde vou-vos dar alguns benefícios da BAMA em vantagens em termos de coberturas. Tem uma coisa que você comentou em off que eu acho legal até comentar aqui para o pessoal, que é a confirmação da BARMA para o visto, né? Isso eu acho que é algo bem importante. Você pode explicar um pouco como é que funciona isso? Sim, é verdade. Para todas as pessoas que estão a vir do Brasil, por exemplo, muitas vezes é preciso num visto ou para receber o visto é uma prova do seguro-saúde. E as pessoas, por exemplo, podem fazer já online para serem membros da BAMA, porque sabem, por exemplo, que vão aparecer para o próximo mês que vem para a Alemanha, e nós depois podemos mandar uma confirmação de visto da Seguro-Saúde Público para o visto sobre e-mail, para as pessoas receberem mais rápido a confirmação para poder viajar e para não estar muito tempo à espera até conseguir esta nova etapa e ir para a Alemanha. Sim. E consegue antecipar, né? Só explicando para quem não sabe, porque ao contrário dos portugueses, né? A gente tem que pedir um visto, né? Geralmente quando é de trabalho a gente tem que pedir lá no Brasil e ele sempre pede para você ter um seguro-saúde, que seria um seguro-viagem aí, temporário até você ter o seguro-saúde alemão. Então se você conseguir antecipar essa etapa, através da Barma, por exemplo, você consegue diminuir esse tempo de ter que pagar por esse seguro-viagem, e eu já ouvi casos de pessoas que nem tiveram que pegar o seguro-viagem. Então, no final da história, se você conseguir organizar isso e antecipar esse passo, você acaba até economizando dinheiro, né? Chega aqui já com o plano de saúde alemão. Sim. Muito legal. Outra pergunta aqui que o André mandou, o André lá do Stammtisch Alemanha Cash. Como funciona a cobertura do plano de saúde durante a gravidez? Quais exames e consultas estão incluídos no pré-natal? Sim. Na Alemanha, a gravidez normalmente é completamente cobertura. O seguro público cobre totalmente todos os custos que são feitos, tudo que seja em termos de acompanhamento médico completo, seja no ginecologista, seja exames preventivos, ultrassons, essas coisas todas que são feitas durante a gravidez são cobertas pelo seguro-saúde público. E as pessoas aí não têm, nunca vão ter custos adicionais durante a gravidez. Legal, legal. E tem uma questão que funciona um pouco diferente, que é a tal da, não sei qual seria a melhor tradução para o português, doula, talvez,
que é a famosa Hebamme, né, na Alemanha. Sim. Você poderia falar um pouco sobre isso, que é uma prática diferente. Eu acho que é interessante explicar, né, para você, ouvinte, que está pensando em ser papai, mamãe, aí acho que é bom vocês entenderem como é que funciona isso, que é bem diferente, né? No Brasil não é tão comum. Sim, é verdade. Aqui na Alemanha há uma coisa, acho que obstetra, né, HIP, há uma bastante conhecida aqui na Alemanha. É um serviço, é uma pessoa que ajuda mulheres ou casais que estão na gravidez, na gravidez e como depois da criança crescer, ou a ser nascida, em todos os serviços de como se devia pagar na criança, como se devia mudar uma fralda, A banho, o né? peso, a altura, É. banho, essas coisas todas. O início é simplesmente para acompanhar, porque essas são mulheres tipo especialistas, neste caso, ajudam muitas famílias. E é um ponto, por exemplo, já que falamos há bocado das vantagens da Bama, a Bama, por exemplo, tem um HIP, Bama Service, esse serviço que nós temos a falar, onde nós ajudamos as pessoas a encontrar, por exemplo, uma, porque isso também é bastante difícil de encontrar alguém que esteja disponível, que talvez esteja também perto, que saiba talvez falar português ou no mínimo inglês, para uma pessoa que não se sente tão confiante de falar alemão. Aí nós ajudamos com o serviço de encontrar uma e como também Olha com só, legal. uma hotline de 24 horas disponível. Não, se você não consegue entrar agora em contato com uma, mas precisa de algum ponto porque não está -se a sentir tão confiante agora numa situação com a criança, para poder ligar e receber alguma dica. E é muito bom, né? A gente, quando teve filho, a gente teve uma que a gente pegou só pro pós-parto, né? No pré-natal não precisou. E é legal porque ela veio aqui em casa, ela pesou, né? Pra ver se a criança tava ganhando peso, mediu, né? Então tem todo esse cuidado, então, pra ver se tá dentro dos padrões, né? De desenvolvimento e tal, o peso da criança foi importante, né? Pra saber também, né? Pai de primeira viagem é aquela história, né? Começou a dar uma alergia na pele, você acha que já é o fim do mundo, né? E aí ela deu as dicas pra amamentar, sei lá, o primeiro banho que a gente deu também na criança, ela tava junto e tal, deu umas dicas de como melhor segurar a criança e tal. Então, para você que tá, né, acho que a maioria dos ouvintes aqui que estão na Alemanha, da Alemanha Cast, que estão aí sozinhos, sem a mamãe, sem a sogra, sem ninguém aí para dar aquelas dicas que já, né, já passaram por isso, de ter que cuidar de crianças, a Rebame, ela geralmente consegue te ajudar em vários pontos aí, né? E eu acho legal, acho bem bacana. E esse serviço também está todo coberto pelo plano, certo? Sim, esse serviço também está completamente. Também para a mulher, né? A HIP, neste caso, não só olha para a criança, como também olha para a mãe, né? Para ver se tudo está a correr bem. E um ponto que nós também, por exemplo, oferecemos é, nós, por exemplo, da Bama, temos uma coisa que chama-se pacote família, que é que uma família recebe durante a gravidez mais 200 euros como dinheiro disponível para depois, por exemplo, usar também para as coberturas que não são completamente total, porque uma pessoa acho que tem 10 ou 12 consultas que pode receber com a HIPAMA, tudo que seja depois mais porque uma pessoa disse que ainda não se sente confiante e quer mais alguma, pode ser, por exemplo, coberta sobre esse ponto. Legal. E também uma coisa, não sei se é muito legal também assim no Brasil, mas que é muito usado aqui na primeira gravidez, que é curso de preparação. Curso de preparação, como segurar uma criança, não é uma coisa que os homens nunca querem ir, as mulheres já querem. Aí eu fui meio azarado, porque querendo ou não é legal esses cursos, né? Porque você vai conhecer outros pais que estão na mesma situação. Acho que geralmente quando é o primeiro filho o pessoal faz, depois já não precisa mais. Sim, é verdade. E é um negócio para você socializar também, porque afinal de contas vai estar todo mundo no mesmo barco e é bom ter alguém para trocar a figurinha. Mas a gente estava no Corona quando estava grávida, então foi tudo online. O curso não fizemos online e tal, mas não foi tudo aquilo lá. Mas é legal, né? É bacana. Eu não sei se no Brasil tem, até deixa um comentário aí, eu não tive filho no Brasil, não sei, mas aqui é legal, esses cursos preparatórios são interessantes, né? E também tem coberturas, então, para esse tipo de curso. Sim, porque normalmente uma pessoa tem que pagar isso por seu próprio bolso, se uma pessoa quer fazer isso, e nós, por exemplo, temos esse serviço, esse pacote de propósito para os nossos clientes que estão em termos de gravidez, disponíveis para eles. Foi legal, teve uma coisa que me chamou a atenção, né, porque, né, pai de primeira viagem, assisti um filme lá de Hollywood, que a mulher ia ter o filho, aí pegava o carro, saia loucamente pro hospital e tal, e aí elas explicaram, não, funciona assim, funciona assado, você tem que esperar X e tal, lá, tinha até o negócio das contrações pra cronometrar, pra saber a hora certa de ir pro hospital, porque senão te mandam embora, né, não é? Eles pegam, vai pra lá, não vai nascer agora, né? Então, isso aí até eles cobriram isso no curso, que foi bem, bem interessante.
Próxima pergunta aqui da Manu e do Rafael, em relação a tratamentos de fertilização, quando o casal não consegue engravidar. Existe cobertura do plano de saúde? Sim, normalmente a lei alemã garante à seguradora pública que cubra pelo menos 50% dos custos. Não? Quer dizer que uma pessoa que tenha com esse interesse recebe sempre 50% dos custos, mas há registros que têm de ser cumpridos para uma pessoa poder receber esse 50% da empresa do seguro-saúde. Um desses pontos é o casal serem casados, não chega só estarem juntos, a mulher ter uma idade entre os 25 e 40 anos e o homem ter uma idade entre os 25 e 50 anos. Tudo tem de ser acompanhado por os médicos, seja ginecologista ou seja o médico de família, e também que é sempre importante é até saber com esta notícia que uma pessoa, que a empresa ou que a operadora de seguro-saúde público paga 50%, tem de ser sempre confirmado também do seguro-saúde. Quer dizer, uma pessoa depois recebe todos os documentos, tudo o que é preparação para poder conseguir, mas as pessoas sempre têm que receber a confirmação final da empresa de seguro-saúde, por causa disso sempre entrar em contacto com a operadora onde vocês têm o vosso seguro-saúde público, receber ali o ok e depois poderem começar. Ah, entendi. Então é legal antes de ir para a clínica já entrar em contato com a saúde para entender certinho. Até porque os custos são elevados, né? Então, pelo menos 50% já é uma grande mão na roda, né? E tem algumas, eu não sei se você sabe de tantos detalhes, mas tem número X de tentativas que o plano cobre ou como é que funciona? Sim, normalmente são 3 tentativas que o plano cobra. É sempre depois também depende, porque há 3 formas de fazer. Eu escrevi-me aqui porque as palavras são bastante difíceis de ficar com elas na cabeça. São a inseminação, a fertilização in vitro e a injeção intracitoplástica. São estes 3 os mais habituais aqui na Alemanha e normalmente são sempre, por cada tentativa uma pessoa recebe 3, por cada metoda uma pessoa recebe 3 vezes uma hipótese de conseguir de receber aquele 50%. Depois uma pessoa não conseguiu e precisa de mais tentativas, aí é sempre depois fazer um plano individual com a empresa, com a operadora de seguro-saúde. Entendi. Muito bom, pelo menos para vocês que estão tendo problema para ter bebê, é bom saber que na Alemanha você não tem que pagar tudo do seu bolso, só tem que ficar atento às idades, né, para não passar dos 40 e tal, que aí acaba também a reserva ovariana das mulheres tende a diminuir, então a partir dessa idade a dificuldade de engravidar aumenta, né? Sim. Próxima pergunta, o que é bem até interessante, o Antônio mandou, né? Por que na Alemanha muitos médicos recomendam tomar chá, repouso, ar fresco, né? O famoso Frischluft, porque a gente sabe que no Brasil não é assim que funciona. Você vai no médico com uma unha encravada, toma remédio. Sim, é verdade. Aí acho que você é melhor, porque eu infelizmente nunca estive no Brasil, não sei como é que é o tratamento médico do Brasil, sei como é em Portugal, mas também pouco, porque quando estou lá estou mais de férias e espero não ficar doente durante as férias. Mas é verdade, aqui na Alemanha eu próprio não sei de onde é que vem se é mesmo antigo, esta recomendação de chá ou descanso, ar fresco, né? Aquilo que uma pessoa vai com o nariz completamente entupido, tosse, e o médico diz, vai passear no ar fresco que isso ajuda. Isso vem sempre assim um pouco também na Alemanha há muitos as gripes que passam por aqui são muitas vezes virais, é sempre uma situação, sempre se ouve também nas notícias, agora há uma fase, depois dessa fase de 2 semanas, onde se também nota até assim nos colegas ou nos familiares, todos estão a ficar assim um bocadinho doentes, e depois aquilo ultrapassa, quer dizer que os médicos aqui acreditam muito no sistema imune que uma pessoa própria tem. Deixa o corpo suar, né? Deixa o corpo trabalhar para depois. E aqui também, assim, o tema antibiótico, acho que também tivemos isto muito no primeiro episódio que gravamos juntos. Aqui na Alemanha, uma pessoa, ou os médicos, nunca querem dar antibiótico por o corpo também não começar a resistir contra o antibiótico, depois quando haverá uma coisa maior, um exemplo, por exemplo, no ano passado eu acho que tive 3 ou 4 semanas com uma tosse que não me deixava, e no meu trabalho a minha voz
ponto mais importante, né? Como no seu, né? Gravar episódios sem podcast, voz, né? Né? Como é que vamos conseguir? Eu já cancelei a gravação, porque não dá para falar. Depois tive 3, 4 semanas assim com uma tosse que não me deixava, e eu ia ao médico e até cheguei a pedir, né? Dizer, sai passear e toma chá. E ele dizia sempre a mesma coisa: você é muito novo, né? Ainda por cima, quando você é muito novo, eles não dão mesmo. Quando você é novo, eles dizem: não, você não vai receber, acredita, isso já vai passar, E depois de 4 semanas, quase um mês passou. Tem tudo um limite, né? Mas isso é uma cultura, né? Você que não é do Brasil, você não sabe. Mas lá, geralmente, você vai no médico e é remédio. Você vai sair com a receita para pegar o remédio. Né? E aí muita gente vem para cá e acaba ficando, mas mandou eu tomar chá, mandou esperar, e na verdade eu acho assim que faz sentido você esperar um pouco, não, casos e casos, né? Se você já tá com febre e tal, daí não, né? Mas se você tá numa fase mais inicial, dá para esperar um pouco, né? Inclusive essa eu faço piada com o Frisch Luft, mas eu virei adepto disso e funciona. Não é que funciona, mas parece que ajuda, assim. Porque o problema é o seguinte, né? Pro pessoal que tá no Brasil, principalmente, querendo ou não, você passa mais da metade do ano na Alemanha trancado e você fica em ambientes fechados, né? A maior parte do seu dia você fica em ambientes fechados. Então, por isso que dá tanta gripe, doenças respiratórias, porque tá todo mundo num ambiente fechado, calefação ligada, e todo mundo respirando o mesmo ar, né? E acaba que fica passando muito dessas doenças de um pro outro, né? Então, talvez o Frisch Luft venha daí, né? Tipo, vá pegar um lugar aberto, vá respirar em outros lugares que talvez vai te ajudar, né? Eu não sei se resolve ou não, alguém que é médico pode comentar aqui e dar sua opinião, mas eu acho que em alguns casos funciona, tá? Já aconteceu de eu estar meio mal, assim, sabe? Querendo ficar na cama, daí eu falei, não, vou sair na rua, dar uma caminhada, eu vou aqui na floresta, aqui no mato, aqui perto de casa, caminho ali 20 minutos, volto para casa, parece que dá uma melhorada, assim, não sei se dá uma transpirada e tal. É verdade. Eu também reclamava. Hoje em dia já tô virando adepto, hein? Só falta chegar a cidadania alemã. É verdade. Legal. Outra pergunta bem interessante. O plano de saúde alemão cobre atendimentos médicos fora da Alemanha? Sim. Durante que seja da União Europeia, aí sim. Para muitos que já estão na Alemanha, para muitos que já têm o plano Seguro-Saúde Público, que já têm o seu cartão de saúde, que falamos também no primeiro episódio, se eles olharem para trás, vão ver o símbolo da União Europeia. Quer dizer que se uma pessoa vem para a Alemanha e depois vai fazer um tipo de viagem, seja para a Itália, França, Espanha, Portugal, seja para um país que esteja na União Europeia, uma pessoa acontece alguma coisa que é necessário depois ir ao médico, aí há sempre a cobertura do seguro-saúde alemão. Importante é dizer que a pessoa primeiro tem que pagar própria, depois recebe uma conta, uma fatura, e isso depois uma pessoa entrega à sua operadora de seguro-saúde público. E também que é importante dizer que nós só tomamos conta daquilo que custa como se fosse aqui na Alemanha, né? Por exemplo, uma consulta aqui na Alemanha, só para dar um exemplo, custa 100 euros, e uma consulta na Itália custa 120 euros, por exemplo, 20 euros a mais. Aí nós só pagamos mesmo os 100 euros como se fosse aqui na Alemanha, e aí o cliente tinha de receber os 20 euros, pagar a diferença por a sua própria bolsa, por a sua própria conta. E tudo que seja fora da União Europeia, aí o plano de seguro-saúde público não paga, não quer dizer que alguém que venha para cá e depois vai para o Brasil, por exemplo, para visitar a família, nesse caso, para esse momento, uma pessoa precisa de seguro de viagem. Entendi, eu não sabia disso, não. Eu sabia que dava para ser atendido, mas eu não sabia dessa questão da tabela. Então, se passou do valor da tabela alemã, você vai ter que pagar a diferença, né? E daí também faz sentido ter um seguro viagem local, né? Como a gente já usou aqui. A minha esposa, uma vez a gente estava na Suíça, que não faz parte da União Europeia, pessoal. Fiquem espertos, se for para a Suíça, não, essa regra não vale. E a gente teve que ir no médico lá, demorou pra caramba, nossa, foi terrível. Mas veio a fatura e eu tinha um seguro viagem. O seguro viagem reembolsou tudo sem problema nenhum. Mas talvez o complemento dos dois seja o melhor caminho. Mas legal, então basicamente funciona como se fosse uma franquia mesmo. Vai ter que pagar e depois você manda a fatura para cá. Muito bom, isso é bem legal. Muito bom. Saber que tá seguro, né? Em outros lugares da Alemanha. Legal. E agora, você poderia explicar para nós o que são os números 116 e 117, número de telefone?
para que eles funcionam e quando que a gente pode usar eles? Sim, o número o 116, 117, bastante conhecido aqui na Alemanha, ainda por cima, na altura de feriados, né? É aí onde ou de fim de semana mais compridos, é onde se ouve mais. É o número de atendimento de médicos que estão em serviços para casos urgentes, mas não para casos de emergência. Que é assim um pouco diferença. Se alguém, né, como há bocado estávamos a falar da minha tosse, né, que demorou 3, 4 semanas, até foi um Uhum. caso depois onde eu uma vez liguei ao 116, 117, porque né, Olha. estava-me a sentir mal durante um dia onde os médicos não estavam abertos, não, onde os consultórios médicos fecham a partir de um certo momento, ou nos fins de semana raramente estão abertos, onde uma pessoa depois pode ligar para Uhum. lá, onde uma pessoa normalmente ou recebe uma dica, numa coisa para tomar ou uma receita para buscar na farmácia, ou até, novamente nos casos normais, um médico que vem depois à vossa casa para olhar por vocês e tratar por a vossa saúde. Então é um atendimento que você liga com algum problema, alguma dúvida, e eles vão avaliar o que que é e de repente mandar alguém para Sim, olhar você, ou um caso mais sim, emergencial, sim. assim. Interessante. E também tem especialistas, então, tem de outras áreas também, não Sim, só a sim, tem clínica tudo. geral. O que é importante dizer, a do número 116 e 117 não é como se fosse ligar ao médico. Isso é um serviço onde uma pessoa depois explica os sintomas que Uhum. tem e eles depois procuram um médico certo e depois vocês recebem uma chamada Ah, ok. de um médico que está perto de vocês, né, perto de onde vocês morem Aham. alguém que está disponível ou depende de quem está em serviço, que está disponível para ir ter com vocês. Ah, legal. Então, fica a dica aí para quem não conhecia, o número é 116 117. Você liga para esse número e se for final de semana, feriado, alguma coisa que talvez você não consiga falar com o seu médico, eles podem te ajudar a entender o seu Sim. problema. E uma dica aqui que eu posso dar é, algumas vezes uma pessoa liga para esse número e tem um tempo de espera muito de tempo, uma pessoa está Ah, mesmo imagino. quase, eu já tive meia hora à espera de ser entendido, né, quando ainda por cima, já vamos quase em março, mas há 2 meses, quando foi a altura de Natal e da passagem de ano, né, onde depois há mais Uhum. feriados, onde é Ixi. mais provável uma pessoa tentar ligar para lá. Hum, Nós temos uma coisa que chama-se Bama Teledoctor, é uma aplicação onde uma pessoa pode fazer uma videochamada com o médico e nessa aplicação também está um serviço de 24 horas que é parecido ao número 116 e 117, onde uma pessoa sempre pode ligar para lá e para também receber uma dica. E normalmente a espera é menos tempo do que, do que mais no número curto. 116 e Ah, ok. 117. No 116, 117 é um Sim. serviço mesmo nacional e aí vocês da Barma tem o serviço de vocês. Ah, muito bom. Bom saber, porque às vezes. E geralmente, né, a maioria das vezes que você precisa é justamente quando não É tem, né? verdade. Outra pergunta aqui do Antônio. Como funciona o encaminhamento e o acesso a especialistas médicos na Alemanha? Como é que funciona a tal do Sim. Überweisung? Normalmente, na Alemanha há escolha de médicos livre, não? Uma pessoa pode escolher o médico que precisar e se uma pessoa sabe que a dor é por exemplo, nos dentes, não tenho ir ao meu médico de Sim. família, dizer que tenho dores, não perguntar Perguntar, o né? que é que eu tenho que fazer, ele É. dizer, ok, tens de ir ao dentista tratar do teu assunto. Quer dizer que uma pessoa normalmente pode ir sempre para todos os médicos onde acha que é o médico certo neste momento para aquilo que eu tenho ou para as dores que eu tenho. Um, Uhum. Neste momento fala-se muito de talvez isto no futuro poder mudar, que no futuro as pessoas têm mesmo primeiro ao médico de família antes de ir a um especialista, mas neste momento ainda não é. Mas há exceções onde você vai precisar de uma advisor, onde você vai precisar do encaminhamento do médico de família, que é se você vai para radiologia, né? Radiologia sem encaminhamento não dá para fazer uma marcação, Não e faz sentido, né? consultas ambulatórias no hospital, né? E também só com reclamação ou com encaminhamento, Encaminhamento. sem encaminhamento uma pessoa Hum. não consegue fazer uma marcação nesse ponto. São os únicos dois onde uma pessoa tem que ter mesmo primeiro ir ao médico de família e só depois é que pode ter isso. Mas nós, comum, aqui na Alemanha ouve-se muito a recomendação sempre ir ao médico de família,
primeiro para ter já um primeiro tratamento, e se uma pessoa ainda nunca foi a um especialista, também é bastante difícil receber uma marcação nesse especialista, e se uma pessoa depois tem um encaminhamento, é mais fácil de ter uma marcação e não esperar tanto tempo até poder ser atendido por um médico. E tem um outro detalhe também que aqui é diferente, que os médicos têm uma capacidade X de produção, eles acabam não pegando outro paciente, né? Eu passei por isso também, eu acho que na época não falava tão bem o idioma, mas mesmo com o encaminhamento ligando no médico especialista, eles não queriam me atender, né? E aí aconteceu de eu pegar a mesma guia, pedir para um amigo, colega que falava bem alemão, ou era alemão, não lembro, liga e tenta marcar para mim. E aí a pessoa conseguia, né? Então essa parte do idioma, de novo, né? Liga pro Leandro e, ô Leandro, me ajuda aí. Porque às vezes, eu não tô brincando não, às vezes é a questão de argumentar mesmo, né? Porque assim, a pessoa também que tá atendendo lá não sabe da gravidade e tal, mas o que tem o Bavarian, mas o que é isso aí? É urgente, não é? E tal. Então, às vezes essa parte da língua também pega um pouco nessa hora, né? O ponto que nós falamos, até para as pessoas que estão a ouvir este episódio, que estão na Alemanha, que neste momento ainda não estão cá para e que pensam porque é que eu devia trocar o meu operadora de seguro-saúde para a da Bama, por exemplo, nós temos uma ajuda de pesquisa de médicos, né? Nós temos onde depois pode encontrar, procurar o médico que estou à procura, a língua que eu quero falar, a distância em termos do postal código, onde uma pessoa depois pode sempre sentir, né, para casos como no seu, numa pessoa diz, não estou confiante com o idioma alemão, mas tenho de explicar o melhor possível para encontrar o melhor possível o médico que fala português, ou a segunda melhor opção, se uma pessoa se sente confortável com o inglês, pelo menos encontrar um médico que fala inglês para facilitar a procura de médicos. Essa parte médica é sempre complicada. Legal. Próxima pergunta do Gustavo. Se eu trouxer meus pais para morar na Alemanha como dependentes, sem vínculo de trabalho, como funciona o seguro-saúde para eles? Acho que é a pergunta mais vezes feita que eu recebo das pessoas. Sério? Sério? Depois da pergunta do visto, Caramba. que é assim, a pergunta que as pessoas precisam para saber o que é que eu preciso para poder viajar para a Alemanha, é assim a segunda pergunta. Agora estou aqui, agora venho para ver a minha mulher, as minhas crianças, agora quero também trazer os meus pais. A verdade é que também falamos disto no primeiro episódio, que na Alemanha uma das maiores vantagens é que há no operador, no seguro público, há o seguro de família, que é gratuito para as pessoas, quer dizer, no seu trabalho, vem a minha mulher e a minha criança comigo do Brasil para a Alemanha, por exemplo, mas eles ainda não trabalham ou vão para a escola, eles estão no meu seguro sem eu pagar mais para eu ter eles no seguro, mas isso só funciona comigo como pai ou comigo como os pais, seja mulher ou homem, e depois para baixo, em termos de crianças. Da árvore para o lado e para baixo, cima, não para cima. Não dá. Se os pais vêm para cá, em termos sem ser viagem, né, visitar, para poder também viver aqui, os pais vão sempre precisar de um próprio seguro-saúde. Eles vão ter que pagar um seguro cheio, né? Porque a gente explicou no episódio anterior, né? Para você que não escutou o episódio, volta lá, episódio número 207, escuta. Mas basicamente o empregador, né? Você que tem um emprego, o empregador paga metade da mensalidade, né? Do seguro-saúde, e você tem o desconto da outra metade. Então, basicamente, para seus pais, eles vão ter que pagar esse valor cheio. E que na idade deles provavelmente vai ser até um pouco mais caro, imagino. Ok. Então, não tem o que fazer. É muito. Também, tem que pagar. É uma mãe, mas não tão mãe assim, né? O sistema é verdade. É bastante difícil entrar no seguro-saúde público. Mas faz sentido, nós temos uma lei, o Código Social, que é uma lei que dá as regras, e nós temos sempre a olhar para essas regras. Também uma das perguntas muitas vezes feitas é: mas eu tenho passaporte alemão ou tenho passaporte da União Europeia? Mas não dá vantagem. Não muda nada. Dá vantagem talvez para o visto, para poder viajar mais fácil, mas em termos de entrar mais fácil em termos de seguro-saúde, não dá vantagem. É, bom ponto, né? Para morar é mais fácil, porque quando você tem um visto de trabalho, por exemplo, aí tem todo um trâmite aí que até você não consegue tão fácil o visto aí para os seus pais. Se eles tiverem cidadania, esse passo você não precisa se preocupar, mas a parte de saúde vai ter que pagar. E vai reservar aí uns 1.000 por mês pra cima, eu acho. Muito caro.
É caro, é caro. Mas no Brasil também é caro, viu? Alguém que tá escutando, assistindo aqui, comente pra mim. Alguém que tem, sei lá, 75 anos de idade. Quanto que você paga de sistema de saúde no Brasil? Deixa um comentário aqui que eu tô curioso pra saber, viu? Porque, com certeza, eu acho que na conversão aí vai dar parecido quase, viu? Enfim, outra pergunta aqui da Daniele. Como funciona o pagamento do salário quando o trabalhador precisa se afastar do emprego por Sim. motivos de saúde? Qual o percentual do salário pago e como é que funciona? Quanto que o empregador paga e quanto que você é Sim, coberto pelo acho que plano de isto saúde? não sei como é que é no Brasil, ou se existe uma coisa parecida assim no Brasil, mas aqui na Alemanha até é bastante bacana, porque uma pessoa que fica doente, por exemplo, e que não consegue ir trabalhar por várias semanas, recebe as primeiras 6 semanas o seu ordenado Uhum. completamente por 100% da empresa. Não como se fosse, como se não fosse nada, como se a pessoa tivesse de trabalhar nessas 6 semanas, não? Aí uma pessoa não se tem de preocupar. Depois dessas 6 semanas, aí é que entra a operadora em termos de seguro-saúde, neste caso nós, que depois continua a pagar o salário a partir da 7ª semana, assim, também conhecido por o Krankengeld, para as pessoas que estão a ouvir o episódio, para se haverá esse caso. Se vocês entrarem em contato com a operadora de seguro-saúde, aí vocês têm a falar sempre do Krankengeld, traduzido pode ser dinheiro doente, assim um pouco, e aí Uhum. depois corresponde aquilo que paga a operadora de seguro-saúde, pois são ou 70% do bruto ou limitado em 90% do neto daquilo que uma pessoa normalmente oferece. Entendi, entendi. Então a pessoa vai receber sim um, um pouco de dinheiro até 5 semanas, você falou, 6 semanas, né? Ou sim, seis seis semanas semanas é, 6 semanas sim. pela própria empregador e depois transfere pro Sim, Krankenkasse, para o sim. seguro E é importante é social, né? dizer que tem que ser Entendi. sempre a primeira, a mesma razão. Não pode ser, por exemplo, hoje parto o meu braço esquerdo e amanhã é a perna, né? Porque isso já eram dois casos diferentes. Tem que ser sempre por causa da mesma razão do que o médico diz porque é que uma pessoa não está a conseguir ir ao trabalho. Ah, legal, entendi. Então a pessoa não fica sem cobertura. No Brasil, agora estou em dúvida. Eu acho que são 15 dias que a empresa paga e depois você vai para o INSS, que é o Seguro Social lá no Brasil. Mas aí dali para frente eu não sei como funciona. Mas sim, também tem uma cobertura. Agora os limites aí eu não sei como é que funciona. Tem uma pergunta aqui que é, na verdade, minha, tá? Que eu recebi várias vezes de vários seguidores, de várias pessoas que estavam vindo para a Alemanha, que é em relação a pessoa já toma um medicamento de uso contínuo no Brasil, toma regularmente um medicamento. E como que eu faço, né? Eu tô vindo para a Alemanha, como é que eu faço para continuar tendo acesso a essa medicação aqui na Alemanha? Infelizmente, se uma pessoa tem uma receita brasileira, não é válida na Alemanha. Para continuar qualquer tratamento, é sempre necessário consultar o médico alemão, né? É sempre necessário depois ir ao médico de Uhum. família aqui e explicar, talvez, este é o tratamento que eu tive no Brasil, como são as opções aqui na Alemanha. Normalmente, depois uma pessoa recebe uma nova receita. Até em termos de medicamentos, pode ser que no Brasil há o medicamento X, mas que aqui na Alemanha não há, ou que se há parecido, mas uma pessoa tenta sempre Hum, encontrar alternativas equivalentes, né? Coisas que são quase iguais àquilo que uma pessoa estava a receber, ou talvez ainda melhor, que pode ajudar em termos de tratamento, mas uma pessoa sempre, quando chegar aqui, tem sempre tratado para continuar a ter o tratamento, ir ao médico de família para poder mudar em termos de receita. Tudo que seja os medicamentos trazidos do Brasil para cá por a sua no privado, né? Pode sempre usar privado, pode sempre continuar também a usar esses medicamentos. uhum. Mas tudo que seja depois encontrar aqui uma farmácia para encontrar novos medicamentos é sempre o primeiro contacto com o médico de família. É. É mais ou menos essa dica que eu sempre falo pro pessoal, fazer um estoque para aguentar alguns meses, né, para você chegar aqui. E aí tentar trazer laudos, talvez pedir para o seu médico lá do Brasil escrever, talvez traduzir, né, o porquê que ele está dando aquele medicamento. Se você tiver algum exame, alguma coisa, traz junto. Chegando na Alemanha, tenta achar o médico de família, leva esse dossiê pro médico e fala, ó, tá aqui e tal, por causa disso, eu preciso tomar uma medicação. E pelo que eu tenho de feedback do pessoal, normalmente é bem tranquilo, assim, o médico entende, vê que tá certo e dá a receita e segue conseguindo a medicação daí de graça aqui de graça, com muitas aspas, né? Coberta pelo plano.
aqui na Alemanha. Então, isso é algo bem, bem comum. E essa parte de trazer medicamentos que tem ou não tem, teve uma história engraçada. Eu acho que foi durante o Corona também, viu? Não lembro. Eu sei que eu liguei para um desses atendimentos aí, tipo 116, 117 da vida, tava com sintomas e liguei lá pro cara, tava meio com febre e tal, eu não lembro exatamente. Eu sei que ele perguntou se eu tinha tomado alguma coisa, eu falei, tomei, sei lá, paracetamol 750 miligramas. Aí ele continuou falando, tu tomou paracetamol? Eu falei, tomei, daí ele, mas quantas miligramas? Eu falei, 750 dele. Não, mas não existe 750. Eu falei, não, eu trouxe do Brasil, porque aqui ou é 500 ou é 1000, eu acho que não tem a do meio, alguma coisa assim, não lembro se era paracetamol também, mas foi engraçado, como é que mas da onde que você conseguiu esse medicamento aí? Não existe isso aí. Eu falei, como é que existe? Aqui tá na minha frente, como é que não existe? Então, como é o clássico da dipirona, né? O caso clássico da dipirona, que acho que é proibido aqui na Alemanha, não sei se na Europa ou na Alemanha, mas no Brasil o pessoal faz uso, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui que o pessoal discutiu lá no Stammtisch do Alemanha Cash em relação a alguns medicamentos comuns no Brasil, se eles precisam de receita na Alemanha. Isso é um pouco difícil de responder essa pergunta, porque quais medicamentos, né? Eu sei que no Brasil a gente consegue comprar muito mais medicamentos livremente, vamos falar assim, do que na Alemanha. Na Alemanha, eu vou já adiantando, mas na Alemanha a minha visão é bem mais restrito, né? Esses medicamentos mais comuns. Sim, é verdade. Sim, na Alemanha há muitos remédios, né? No Brasil são vendidos livremente, só podem ser aqui na Alemanha comprados com receita, né? Também um pouco daquilo do ar fresco, claro. né? O chá, tudo que já falamos neste episódio, tem também ter um pouco com isso. Quer dizer que muitos medicamentos que uma pessoa vai querer receber da farmácia, uma pessoa tem sempre não tem ter sempre uma receita. Há poucos medicamentos que uma pessoa pode comprar sem receita. Isso também tem a ter um pouco com a lei alemã, que quer priorizar a segurança do paciente, né, para as pessoas não tomarem medicamentos jamais. Né? Talvez ali um pouco da história que nós já falamos. Supervisão médica. Dá-lhe medicamento. Eu duvido você que está assistindo, escutando, assim, você não trouxe a carga de remédio do Brasil, que se pega a sua mala, olha, não sei não se eu deixar você entrar. Mas é verdade, a ideia é mesmo proteger claro. o paciente, né? Proteger e garantir que a prescrição não seja feita, que só seja feita por um médico, para também primeiro tomar a coisa certa, que é naquele momento, mas tem que ter muito com pontos que já falamos anterior, que aqui é sempre tentar o corpo conseguir tratar das coisas próprias, trabalhar antes de receber um medicamento que não ajuda um pouco. Tem um exemplo aí, no Brasil tem muitos uns medicamentos que tu compra lá para resfriado, assim, que é antitérmico e tal, genérico lá, só para você amenizar os sintomas de uma gripe clássica aí. No Brasil tu compra uns lá que é bomba atômica, né? Você toma, você tá gripado, mas tu consegue ficar em pé, pelo menos, né? Aqui não tem. Tem uns bem que eu já comprei uns aí, mas é muito fraquinho, muito fraquinho. Os do Brasil são bons. Tá. Outra pergunta aqui em relação ao tempo de espera. É verdade que demora meses para conseguir um especialista médico na Alemanha? Como lidar com isso? Eu acho que esse é o ponto que mais reclamação dos seguidores do Alemanha Cash. Mais reclamação. Sim, isso, eu acho que isso é dos alemães próprios. É bastante difícil encontrar ou receber uma marcação no médico de especialista mais rápido. Normalmente demora sempre mais de um mês, né, até as pessoas receberem um ponto. O mais fácil de lidar com isso, há algumas maneiras de poder tentar despachar o mais rápido possível. Uma dessas foi aquilo que já falamos do encaminhamento do médico de família, né? É sempre mais fácil ir ao médico de família, receber um encaminhamento e depois encontrar uma marcação com um especialista do que ir sozinho por a própria ponto e tentar encontrar algum ponto. O tema urgência, né? Se o médico escrever que é uma urgência, aí normalmente uma pessoa recebe também uma marcação mais rápido
E uma das dicas que já fizemos no primeiro episódio, também é uma dica que vamos fazer aqui para todos os membros da BAMA, há assim um ponto que é uma das vantagens nossas, por sermos uma das maiores, se uma pessoa própria não recebe o especialista e nem com as dicas que eu dei agora conseguiram mais rápido, ou tem na mesma uma demora de mais de um mês até receber a marcação no médico, ligam para nós, que depois nós ligamos ao médico e ajudamos a receber a marcação entre 1 a 2 semanas, para ser o mais rápido possível, ou com a nossa aplicação, com aquele tipo de videochamada médico, esse também muitas vezes pode tratar das coisas mais rápido, assim que vocês não têm de propósito ao médico de família receber um encaminhamento, fazem uma videochamada, recebem o encaminhamento diretamente online e podem ir diretamente aos médicos. Isso é muito legal, inclusive depois que agora tem essas receitas de medicamentos integradas já com as farmácias, você não precisa ter o papel para ir lá pegar o medicamento, você só chega na farmácia com a sua carteirinha de saúde, ele já tem lá, aqui tá o medicamento, já pega. E isso eu nunca usei, acho que minha esposa já usou, mas essa parte de videochamada é muito boa, é muito prático, e aí também o médico consegue atender mais pessoas num tempo mais curto, de espaço de tempo mais curto, e com certeza aumenta muito a produtividade, às vezes para um caso simples e tal, chega, não precisa ir até lá fisicamente. Sim, até é um dos maiores feedbacks que nós recebemos. Até se olhamos para este ano, acho que nunca nevou assim tanto como nevou este ano, nos últimos 3, 4 anos. Pelo menos aqui em Frankfurt nunca nevou assim tanto este ano como nos últimos anos. Né? E até para esses casos como esse, uma pessoa depois talvez diz, agora pagar no carro para ir ao médico, né? Que a neve que está na estrada. E estar mais confortável, ficar sentado ou deitado na cama e fazer uma videochamada antes de sair quando o tempo está um pouco pior. Mas assim, com certeza eu acho que essa parte especialista é uma parte que os brasileiros sofrem bastante. Eu não sei, faz muitos anos que eu saí do Brasil, mas eu tenho notado que lá também tá dando uma piorada em relação a isso. Muita gente eu vi reclamando que também tá começando a demorar um pouco mais para conseguir horário com os especialistas, mas eu acredito que é um dos maiores choques, aí falando fora o Frischluft, né, o ar fresco, mas esse tempo de espera é bem, bem comum aqui, então às vezes é até chato, né, ficar alguns meses esperando para ir no especialista, às vezes aquele problema tá te incomodando, então isso eu acho que é bem chato mesmo, então tem que tentar os atalhos. Tem uma outra pergunta que eu recebo muito, que é em relação à terapia, né? Principalmente psicólogos. Muita gente, né, nesse mundo maluco que a gente está vivendo aí, digital, né, e longe da família e toda aquela questão da adaptação, muita gente acaba recorrendo a psicólogos para tentar, né, amenizar essa transição para o exterior. E o plano de saúde cobre esse tipo de tratamento também? Posso, por exemplo, fazer a terapia com um profissional brasileiro que está, por exemplo, no Brasil e mandar a fatura para o plano de saúde alemão? Como é que funciona isso? Sim, a terapia é totalmente coberta pelo seguro público aqui na Alemanha. Mas a espera é longa, né? Talvez aqui o tema especialista, né? A pergunta anterior. Em média, aqui a espera é muito mais, aqui é quase uma média de 5 meses até receber a primeira consulta disponível. A triagem inicial também atrasa. Você pode contratar terapeutas brasileiros, mas pelo seguro cobrir, o profissional precisa de ser reconhecido aqui na Alemanha. Quer dizer que poderei entrar em contato com algum terapeuta aqui que fala também português, mas se quer ter ou se já estava em um tratamento aqui no Brasil e agora está para vir para a Alemanha, mas quer continuar com esse, aí tem que sempre ver se ele tem todos os papéis necessários que iam ser aceitados aqui na Alemanha. Se são aceitados, aí você pode continuar na mesma, até ele estar na Alemanha. Raramente tudo que seja fora da Alemanha é muito difícil. É mais fácil de tentar encontrar um aqui que fala português. Eu sei que tem muita gente que acaba, até pelo câmbio, não fica tão caro, né? Então o pessoal acaba contratando particular mesmo lá do Brasil, porque eu acho que esse tipo de serviço, de tratamento é complicado, mesmo você dominando o outro idioma. Eu acho que dentro de você, eu pelo menos falando por mim, né, vocês da audiência podem me corrigir aí, eu dar o exemplo de vocês, mas é difícil, né, você expressar os sentimentos, né, e tentar jogar para fora o que você está sentindo em qualquer outra língua, por mais que você seja fluente, eu acho que
é a sua língua que vai dominar nessa hora. Sim. Tem mais uma pergunta sobre como funcionam os check-ups aqui na Alemanha. A medicina, assim, pelo que eu vejo, é menos preventiva do que o Brasil. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Sim, na Alemanha existe prevenção, mas é limitada, né, como claro. você tinha dito. Os check-ups geral são feitos entre 18 e 34 anos, isso é que é assim, sempre assim o geral. Depois de 34 anos é sempre assim cada 3 anos que uma pessoa pode fazer assim um check-up. A medicina aqui é mais focada em tratar quando há mesmo algum problema Entendi. e não em termos de Só para previsões. fazer. Claro que existe na mesma, por exemplo, nós também oferecemos vários tipos, ou uma pessoa pode fazer cursos ou alguma coisa para a sua saúde, mas em termos assim, de check-ups, controle, é sempre um pouco menos, e depois é sempre depende do que é que a pessoa quer ver, né? Quero ver o meu sangue, quero ver alguma coisa que eu senti na pele, ou assim, aí também há sempre algum ponto diferente, quer dizer, se alguém que está a ouvir o episódio que tem o mesmo interesse em termos de check-up e saber o que é que mesmo o plano de seguro-saúde paga, é só mandar mensagem e com o caso mesmo individual que a pessoa quer, que eu depois ajudo. Entendi. Então, no Brasil, pelo que eu vi, assim, muita gente ia lá, vou lá ver qual é, né? E ia lá fazer sem muita causa, né? Sem muito motivo para fazer. Sim. E aqui, né, a Alemanha, então tem que ter a razão, né? Então precisa sempre ter o porquê. Então os check-ups existem, mas aleatoriamente só a partir dos aleatoriamente não, né? Determinado mesmo, né? Recomendado é só a partir de uma idade X, né? Não é chegar lá com 20 anos e quer ver se meu colesterol tá bom. Então, nesse ponto, a medicina é menos preventiva do que a gente está acostumado no Brasil, pessoal. Então, outro ponto para vocês não reclamarem. É assim. E claro, né? Se você quiser pagar do seu bolso também e fazer particular, é só você perguntar para o seu médico, né? Isso também é livre, né? Por exemplo, eu já fiz exames de sangue que algum outro, sei lá, vitamina D não estava coberto. E eu falei, não, eu quero fazer. Aí ela pegou e fez e mandou a fatura para mim. Sim, é isso o ponto, né? Às vezes uma pessoa pode fazer sempre, os médicos não vão dizer que não, só que aquilo que é coberto por o plano de seguro-saúde é aquela dica de depois de 3 anos e assim, depois depende da situação, mas uma pessoa que quer pagar por a sua própria conta pode sempre fazer uma marcação. Show de bola! Então acho que a gente respondeu bastante perguntas hoje. Quer deixar seus contatos aí, Leandro, para quem quiser saber mais sobre a Barma ou tiver alguma dúvida sobre plano de saúde na Alemanha? Sim, eu acho que o link vai estar por baixo, vou deixar. né? Mas todas as pessoas que têm alguma dúvida, né? Seja até dúvida de cobertura, dúvida qual é o seguro que eu tenho que ter, seguro-saúde público, seguro-saúde privado, é sempre mandar mensagem, né? Eu sou o profissional, neste caso, que posso vos ajudar, é a minha profissão que eu faço já há mais de 4 anos, né? Tudo que seja, é só mandar mensagem no WhatsApp, normalmente vocês entre 24 horas tem sempre uma resposta da minha parte. Legal, vou deixar o link aqui na descrição, então se alguém quiser, tiver interesse ou dúvidas, pode falar com o Leandro que ele vai ajudar vocês em português, minha gente, isso é importante. E é isso, Leandro, muito obrigado pela presença, como sempre aprendi bastante sobre sistema de saúde. E é isso, fica o convite para as próximas gravações e até mais, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!